Enquanto isso, olha essa notícia: o Brasil resgatou 65 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão desde 1995. São aquelas situações em que a pessoa é submetida a condições de trabalho que violam a dignidade e a liberdade. A escravidão foi abolida em 1888 no Brasil e mesmo 136 anos depois, ainda há muitos desafios para combater esse tipo de trabalho com jornadas exaustivas. Hoje, inclusive, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Para falar sobre o assunto, a gente faz conexão com André Roston, coordenador-geral de fiscalização no Ministério do Trabalho e Emprego, para a erradicação do trabalho análogo ao de escravizado e tráfico de pessoas. Boa tarde, André. Obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Por que ainda hoje é tão difícil, não é, acabar com essa situação? E são cenas lamentáveis. Imagino que a cada operação que é realizada são pessoas, de fato, em situações muito vulneráveis. Boa tarde, Jonathan. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na data de hoje, num dia tão importante, né, no 28 de janeiro, que marca o Dia Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, e também o Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, né, que são os agentes públicos, né, que têm por missão legal e constitucional, né, fazer esse enfrentamento do trabalho escravo e o resgate das vítimas de trabalho escravo, né, com todo o ciclo de garantias de direitos e acolhimento, né, que nós conseguimos construir nessa política pública que completa nesse ano de 2025 30 anos, né. De fato, os números são muito expressivos, né, tanto em termos de esforço, né, do Estado brasileiro, né, nós conseguimos alcançar e efetivamente resgatar, né, esse marco de 65 mil pessoas, né, mas, por outro lado, são um indicativo e um alerta grave para o Estado brasileiro e para toda a sociedade, né, da persistência e da relevância do problema que a gente tem por enfrentar, né. A política pública, né, ela tem conseguido ofertar ao longo dos anos, né, então essa chegada, né, para o atendimento das vítimas, né, mas ela coexiste, né, do ponto de vista da repressão e do atendimento às vítimas, com problemas estruturais, né, de uma sociedade que tem essa herança escravista, como você muito bem nos lembrou, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, né, junto com várias questões e problemas estruturais, né, ainda de graçamento da pobreza, né, na nossa sociedade, de grandes desigualdades sociais e desigualdades regionais e estruturais do nosso país, né, vários aspectos que levam à vulnerabilização dessas pessoas, por um lado, né, e uma disposição, né, e uma tradição de alguns empregadores, né, de realizar e aproveitar essa vulnerabilização, né, para fazer uma exploração predatória, né, para buscar maximizar os seus lucros na exploração do trabalho às custas da dignidade da pessoa humana, né, e da liberdade das pessoas. André, se a gente olhar para o mapa, né? Olhar para o Brasil, hoje essa questão do trabalho análogo à escravidão está distribuída entre todos os estados ou a gente tem uma concentração maior em algumas regiões? Esse é um ponto muito interessante, né? Principalmente quando a gente vê a evolução da política pública, né? Desde 95 e o retrato que nós temos hoje, né? O combate ao trabalho escravo começou na fronteira agrícola amazônica, principalmente, né? Principalmente a partir de denúncias reiteradas, né, sobre graves violações desde a década de 70 pela Comissão Pastoral da Terra, né? E esse ciclo é um ciclo tradicional do trabalho escravo, né? Da grilagem de terra, do desmatamento, né? Da exploração extensiva de gado para justificar aquela ocupação e do uso do trabalho escravo, né? Mas ali foi onde a gente começou, né? O que a gente foi percebendo e desvelando ao longo dos anos, e a gente foi percebendo nesse enfrentamento, nesse combate no dia a dia, é que o trabalho escravo não estava somente na Amazônia e na fronteira agrícola, não estava somente no ambiente rural, mas também no ambiente urbano, né? Que ele acontecia e acontece também em âmbitos de relações privadas, como no trabalho escravo no âmbito doméstico, nas situações de exploração sexual, né? E os números nos mostram hoje, né, e são resultados já dos últimos anos, em que a gente tem a ocorrência do trabalho escravo estruturalmente no nosso país, né, distribuído em todas as regiões, né,
e em todos os estados a gente vai ter flagrantes e histórico de resgate de vítimas. Nós temos, de fato, um problema estrutural, né? André, são situações realmente muito sensíveis, né, quando a gente aborda esse tipo de assunto. Me lembra aqui de ter trazido uma notícia de uma senhora que foi contratada ainda jovem por uma família e acho que ela tinha mais de 70, 80 anos de idade, mais de 70 anos com certeza, quando descobriram que ela trabalhou a vida inteira para essa família sem receber nenhum centavo em troca, apenas a comida, a roupa do corpo. Ou seja, essa mulher passou uma vida inteira se dedicando a cuidar de uma família sem receber nenhum real, nenhum centavo, né? Então a gente observa de fato como a questão do trabalho análogo à escravidão precisa ser combatido e a gente precisa alertar os criminosos que praticam esse ato que a punição é severa, né? Eu queria que você abordasse um pouco sobre isso, né? Quais são hoje as punições para o empregador que insiste em manter pessoas nessa situação? Tá bem, agradeço, Jonathan, que você tenha puxado esse ponto. Ele é realmente muito importante na nossa política pública, né? E o Brasil é modelo e referência internacional na repressão ao trabalho escravo, também porque apostamos num conjunto de medidas repressivas, né? O Brasil, como outros países, né, aposta, né, na tipificação penal, né? Então, na apuração e na responsabilização penal de quem se utiliza o trabalho escravo, né? Mas complementa esse perfil de responsabilização, que é absolutamente necessário, importantíssimo, né? A persecução penal, mas a responsabilização e a punição do ponto de vista também trabalhista e civil, e na esfera nossa de atuação, na esfera administrativa também, né? Porque, como eu havia iniciado minha fala, né, se usa trabalho escravo, né, essencialmente a conta do trabalho escravo do ponto de vista estrutural, ela acontece porque é barato, né? O cálculo é de se locupletar, né, da dignidade da pessoa humana para se gastar o mínimo possível ou não se gastar nada na exploração humana, né, para se obter o trabalho, né? Então, se aposta aqui no Brasil nessa responsabilização dos ônus trabalhistas. Então, os empregadores eles são instados, né, a pagar absolutamente tudo que vinha sendo sonegado a essas vítimas. Isso acontece nos ciclos dos resgates, né? Eles são responsabilizados por danos morais individuais, né? Numa atuação também envolvendo o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, né? A responsabilização por danos morais coletivos, né? Todos instrumentos que servem ao desestímulo econômico desse tipo de prática, né? E, por outro lado, pensando aqui na atuação da Inspeção do Trabalho, a aplicação de multas trabalhistas, né, e multas pela exploração de trabalho escravo, né? E em relação a essas multas de trabalho escravo feitas pelos auditores fiscais de trabalho, ao final de um processo administrativo em que o empregador pode se defender, exercer o seu direito de defesa, há a divulgação dos dados desse empregador no cadastro de empregadores que se utilizaram de trabalho escravo, né? Ele é popularmente conhecido como lista suja, que é um instrumento de transparência, né, do problema para a sociedade, né, mas que responsabiliza de forma individualizada. Cada um daqueles empregadores, né, ele tem a transparência da sua responsabilização ali, tanto para o Estado quanto para a sociedade, né? E é um instrumento também fundamental, né, como ferramenta de desestímulo, por um lado, e de conhecimento para a sociedade das situações de flagrante, por um lado, e também protege os bons empregadores e os bons produtores da concorrência desleal, daqueles que procuram obter maiores ganhos às custas da dignidade dos trabalhadores. André, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Eu acho que trazer esse tema é extremamente importante para que a gente consiga reforçar na sociedade, não é, que as pessoas merecem dignidade, merecem ali tudo que está na lei e a gente precisa denunciar situações como essa para impedir que mais pessoas sejam vítimas do trabalho análogo à escravidão no Brasil. E reforço aqui para parabenizar também o seu trabalho de tantos agentes públicos dedicados a combater esse tipo de crime no nosso país. Muito, muito obrigado, Jonathan. Se você me permite, uma breve observação. Só queria reforçar o porquê do 28 de janeiro ser também o Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, né? Esse dia acontece em homenagem justamente à lembrança da memória dos 3 auditores fiscais e um motorista que foram assassinados na chacina de Unai, no ano de 2004, né? E esse ano de 2025 é um ano especialmente importante porque, finalmente, né, agora em janeiro, no dia 15,
houve a prisão do último mandante, o senhor Norberto Mânica, que estava foragido, né? Foi condenado e estava foragido da justiça por conta dessa chacina, né? Então, queria agradecer o espaço, né, e fazer essa lembrança e render homenagens aqui a todos os auditores fiscais do trabalho que estão nessa linha de frente, né, colocam em risco a sua integridade e dão a sua dedicação cada dia para a erradicação do trabalho escravo. Com certeza merece o reconhecimento de toda a sociedade. Obrigado, boa tarde e até uma próxima entrevista. Foi um prazer conversar com você. Boa tarde.